Recentemente, o canal Meteoro Brasil fez mais um vídeo tendencioso. O vídeo em questão é o debate do Kim e o Boulos. Vamos ver. Guilherme Boulos e Kim Kataguiri foram até a CNN Brasil para debater o teto de gastos. Informação? Até teve. Graça? Pô, aí sobrou. Teto de gastos, né? Estamos falando muito sobre teto de gastos. Ai, meu Deus, o teto de gastos vai ser quebrado e tal. Como se fosse novidade, né? Bora dar uma olhada aqui, ó, no G1, comecinho desse mês. Manchete honesta, hein? Teto de gastos foi furado 5 vezes no governo Bolsonaro. E a reportagem ainda tem uma lista lá. Claramente está querendo relativizar os atos do futuro governo Lula com o argumento de o Bolsonaro também fez. Por que está reclamando? Agora é por uma causa nobre, que é pagar auxílio. Vamos para a parte do debate postado no canal deles. Né? Não é fato que não há outros países, há muitos países desenvolvidos com regras de teto de investimento, com regras de teto de gastos ao redor do mundo, inclusive na União Europeia, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão. Você tem limitação, sim, dos gastos em relação não à inflação, mas muitas vezes em relação ao crescimento do PIB, em relação a outros indicadores. Em relação ao teto de gastos, é importante dizer aqui para que não fique a desinformação. Eu desafio o deputado a citar um país do mundo que tem na sua Constituição, nós estamos falando de algo constitucionalizado, uma regra fiscal que iniba crescimento de investimento por 20 anos. Desafio que fale aqui, que cite um e sustente. Né? Não existe, não vai conseguir citar, se citar vai produzir uma fake news aqui, porque não existe nenhum país do mundo que tenha isso. Agora, em relação ao desafio, de fato, não há outro país que coloca uma norma constitucional de teto de gasto. Que coloca uma norma constitucional de teto de gasto. De fato, não há outro país que coloca uma norma constitucional de teto de gasto. Agora o vídeo sem distorções. Desenvolvidos com regras de teto de investimento, com regras de teto de gastos ao redor do mundo, inclusive na União Europeia, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão. Você tem limitação, sim, dos gastos em relação não à inflação, mas muitas vezes em relação ao crescimento do PIB. Em relação ao teto de gastos, é importante dizer aqui para que não fique a desinformação. Desafio o deputado a citar um país do mundo que tem na sua Constituição, nós estamos falando de algo constitucionalizado, uma regra fiscal que iniba crescimento de investimento por 20 anos. Desafio que fale aqui, que cite um e sustente. Né? Não existe, não vai conseguir citar, se citar vai produzir uma fake news aqui, porque não existe nenhum país do mundo que tenha isso. Números que eu coloquei aqui. Agora, em relação ao desafio, de fato, não há outro país que coloca uma norma constitucional de teto de gastos, assim como não há outro país que coloque tantas regras trabalhistas, tributárias. A nossa Constituição, deputado Guilherme Boulos, é uma Constituição que nós chamamos no direito de Constituição prolixa. Ela trata de muito mais assuntos do que as Constituições de países desenvolvidos. Justamente por isso a gente tem a aberração, por exemplo, de tratar agora de uma PEC de transição. A Constituição, na verdade, ela existe para trazer princípios, para trazer coisas que duram por 100, por 200 anos. E não é essa tradição que a gente tem no Brasil. No Brasil, a gente tem uma tradição em todos os governos de mudar a nossa Constituição justamente porque ela trata sobre assuntos demais. Segundo, que eu não admiti erro de dizer que em outro país não tem norma constitucional. Em nenhum momento eu disse que outros países têm normas constitucionais como teto de gastos. Eu disse que outros países têm teto de gastos. E o que você disse não foi apenas que os outros países não têm normas como teto de gastos na Constituição. Você disse que outros países não têm normas como teto de gastos. E foi isso que eu quis refutar, que de fato é uma mentira. Outros países possuem sim teto e equilíbrio fiscal com base nisso. Preciso falar mais alguma coisa?